Olá, é muito bom ter você aqui conosco mais uma vez na transmissão do nosso culto online. Nós queremos convidar você para um tempo em que você possa se voltar para Deus em louvor, adoração. Esses minutos também podem ser importantes para você orar e falar com o Senhor. E o mais importante, receber a palavra de Deus. Então prepare-se e busque a presença de Deus, a direção do Espírito, para esses momentos que nós vamos passar juntos. Que Deus abençoe este nosso culto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Quero fazer um convite a vocês a cantar essa canção juntamente comigo. Uma canção que fala sobre gratidão. Gratidão pelo que Deus fez por nós, gratidão pela salvação, gratidão pela família que Deus nos abençoou, gratidão pelos amigos que Ele nos deu. Amém? Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no meu coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação.
Vamos cantar agora uma canção chamada Quebrantado, que fala sobre o que Cristo fez na cruz por nós, que Ele nos trouxe vida a nós, mesmo quando nós estávamos condenados, e nos reconciliou com o Pai, e como isso é bom. Que você possa cantar essa canção realmente de coração, que você possa colocar o seu coração em Deus nesse momento. Amém? Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor Deus, somos gratos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor fez na cruz por nós. O Senhor nos salvou, nos deu vida, nos trouxe uma família abençoada. Obrigado, Pai, por ter nos tornado os teus filhos, por ter nos escolhido, por ter nos salvado. Que nós possamos todos os dias das nossas vidas lembrar disso, Pai.
Que essas canções que cantamos hoje não sejam apenas canções, mas que sejam vividas, tudo que nós cantamos hoje. Que nós possamos nos lembrar da salvação, que nós possamos ser gratos por tudo que o Senhor fez naquela cruz por nós, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tenho certeza que você tem orado nesses dias de pandemia. Todos nós, quando estamos em situações adversas, oramos pelo menos um pouco mais. Você tem orado corretamente nesses dias? Convido você para refletir por alguns minutos comigo no Salmo 74. É um salmo muito especial porque coisas importantes sobre a nossa vida de oração nós podemos aprender nesse salmo. Esse salmo é uma oração e um exemplo de oração em tempos de aflição severa e interminável, como nós vamos perceber olhando para ele. E podemos aprender como aproveitar melhor nossos momentos de oração nesses dias de pandemia, mas também em todos os dias da nossa vida. O contexto do Salmo 74 é de um homem, um líder da adoração do povo de Israel, o nome dele é Asaf, e ele está atônito, ele está olhando para a realidade ao seu redor e se sente preocupado, angustiado, porque o povo dele, o povo de Deus, é um povo severamente afligido. O versículo 1 do Salmo nos diz assim: por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Asaf vê o povo de Deus como ovelhas amadas, mas que agora estão debaixo da ira do seu pastor e estão afligidas. E essa é uma condição que parece ser definitiva. Lá no versículo 10, Asaf vai dizer assim: será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Então, além de ser uma situação bastante ruim, o povo vivia uma situação que perdurava e que parecia não ter fim. Que situação é essa? Jerusalém e todo o povo de Israel foram cercados pelos babilônios no ano 586 a.C. Os babilônios cercaram, conquistaram esse povo de Deus e depois invadiram e destruíram tudo. E o cenário com o qual Asaf se depara é um cenário de guerra. O versículo 2 nos diz assim: lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança que resgataste, do monte Sião onde habitaste. Volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Teus adversários gritaram triunfantes bem no local onde te encontravas conosco e hastearam suas bandeiras em sinal de vitória. Asaf faz uma referência ao Monte Sião. O Monte Sião é o lugar onde estava localizado o templo de Deus e representava muitas vezes o próprio local da manifestação de Deus, onde Deus falava com o seu povo, se revelava, o local onde o povo também adorava e prestava culto ao Senhor. Este local estava destruído e parecia que Deus não estava vendo nada. O exército babilônico invadiu aquela terra, gritando, urrando, sem qualquer reverência cultural, introduziu no templo de Deus símbolos militares pagãos da sua vitória. No versículo 5, Asaf diz assim: pareciam homens armados com machados invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas, esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida. Eles estão agindo dentro do templo, como um homem invade uma floresta com um machado para derrubar árvores, mas não são árvores que eles estão derrubando, é o próprio templo e os seus utensílios. No versículo 7, Asaf lamenta aquilo que vê, e ele diz assim: atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Destruição, incêndio, ruínas. No versículo 9, Asaf acrescenta: já não vemos sinais miraculosos, não há mais profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. O povo ficou sem os profetas. Quem eram os profetas? Aqueles que falavam a mensagem de Deus.
Deus havia feito um pacto com o povo e tudo que Deus fosse fazer, Ele comunicava antes através de seus profetas, mas agora não há mais profetas, Deus não fala mais através deles. O juízo chegou, não há profeta, não há culto, não há louvor, toda a memória da aliança está destruída, queimada e roubada. Você pode se perguntar, por que uma situação tão trágica assim, Asaf está sofrendo ao presenciar isso? O povo tinha dado motivo. O povo deu as costas a Deus e durante décadas e podemos dizer séculos, desobedecendo, desrespeitando os mandamentos do Senhor. E Deus envia os seus profetas para alertar, advertir, anunciar o castigo como consequência pelo pecado. E eles continuam não dando ouvidos à voz dos profetas até que se colocam debaixo da disciplina de Deus. O Senhor envia a Babilônia com o seu líder Nabucodonosor e através da Babilônia a destruição acontece. O povo perde suas referências religiosas. Milhares deles são levados cativos. E os que ficam na terra de Judá estão numa situação de total miséria e desamparo. Então Asaf questiona a Deus. Deus, esse castigo é interminável. No verso 10 nós lemos: até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão, versículo 11, a tua mão direita? Não fiques de braços cruzados, destrói-os. A referência aqui é a um Deus que está talvez com a mão na cintura, ou com os seus braços cruzados, sem agir, sem lutar, sem batalhar, sem se mexer. Tamanho sofrimento. É natural que Asaf questionasse e perguntasse os motivos. Você e eu também questionamos diante de muitas situações indesejadas em nossas vidas. Situações que nós não procuramos. Eu mesmo passei por um ano muito difícil, já há algum tempo. Minha esposa e eu planejávamos comprar uma casa e precisávamos que o banco liberasse o crédito para a compra daquela casa. E o sinal já havia sido pago, o acordo já havia sido feito, mas o banco começou a demorar para liberar o crédito para nós. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses e mais de 1 ano foi o tempo que demorou para que o dinheiro fosse liberado para nós. E durante todo esse ano nós ficamos angustiados, preocupados, pensando que iríamos perder dinheiro, questionando Deus: Deus, será que nós não devemos comprar essa casa? Deus, por que esse prejuízo todo? Quando nós passamos por situações adversas, é normal que nós questionemos. E nós temos momentos de aflição. Talvez não como o do Salmo 74. O cenário nesse salmo, você já percebeu, é um cenário de pós-guerra. E poucos de nós aqui podemos ter passado por um momento tão crítico como esse. Mas nós temos as nossas experiências que traumatizam e angustiam. Temos que nos referir ao momento que vivemos, um momento de pandemia, quarentena, isolamento prolongado. Muitas pessoas já sem poder trabalhar, ficando sem recursos. Muitas outras contraindo vírus e as famílias angustiadas com isso. E muita gente vindo a óbito. E nós não temos uma perspectiva de quando isso vai cessar e as previsões são cada vez mais as piores possíveis. E nós questionamos. Mas não só a atual pandemia, as tensões familiares que muitos de nós enfrentam. Um cônjuge que é extremamente azedo e difícil. Um filho que causa problemas e cada vez mais problemas. Um parente incrédulo que tanto nos incomoda. Talvez a aflição de uma enfermidade que sobrevém e não tem cura, uma dor crônica, talvez um relacionamento na sua vida complicado ou mesmo rompido, o fracasso na vida profissional, ou talvez até o fato de estar enterrado na vida profissional sem conseguir uma promoção, sem conseguir aumento salarial, perdas materiais e muitas outras situações em que nos perguntamos: Deus, por quê? Senhor, até quando? Ó Senhor, chega, para, isso não terá fim. A pergunta que eu quero fazer para você agora é: como nós oramos nesses momentos? Em geral, nós focamos no bem-estar
e em nós mesmos. Focamos na nossa saúde, na nossa comida, no nosso salário, no nosso bem-estar e nosso, eu. E isso acaba sendo a ênfase quase que única das nossas orações. Asaf, no momento de pós-guerra, vendo destruição e morte por todo lado, faz uma oração em que ele questiona Deus, mas ele apresenta 5 pedidos. E nós vamos olhar para esta oração e para esses pedidos que Asaf fez, para que nós enriqueçamos também a nossa vida de oração e nós podemos aprender pelo menos um pouco mais como devemos orar. Eu quero destacar que o primeiro pedido que Asaf faz, ainda no versículo 1, ele diz assim: por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira? Asaf está orando para que Deus lhe dê entendimento. E o primeiro pedido, em momentos de pandemia e aflições diversas, é por sabedoria. Asaf sabia que era castigo pelo pecado, mas ele pergunta por quê, ou seja, ele quer uma compreensão melhor dos fatos. Um pastor escreveu um livro com um tema muito oportuno, se chama Não Desperdice o Seu Câncer. E nesse livro, que eu recomendo a leitura, ele aborda como o câncer pode ser mais do que uma doença terrível da qual nós queremos nos livrar. Além disso, o câncer pode ser um momento de grande crescimento em sabedoria. Ouvi um testemunho recentemente de um homem que disse claramente que ele havia se achegado a Cristo e à fé em Jesus Cristo após enfrentar um duro período de câncer. Quando vivemos um momento difícil, nós podemos perguntar o porquê dele. Não no sentido de pedir satisfação para Deus, que é soberano, e também não no sentido de culpar-se a si mesmo indevidamente, mas no sentido de pedir entendimento, compreensão e sabedoria. Senhor, para que ela serve? O que eu posso ganhar com esta situação? Me ajude a entender e crescer. Qual é o motivo que o Senhor tem? Qual é? Como posso me aliar àquilo que o Senhor quer fazer através deste momento difícil? Você deve ter passado por isso. Muitas pessoas passam e eu já passei. Você enfrenta um problema sem sentido nenhum, e atravessa aquele momento de dificuldade, e muito tempo depois, o problema vencido, você olha para trás e diz assim: puxa vida, agora eu entendo por que é que eu passei por aquilo. Essa experiência mostra para nós que nós precisamos pedir sabedoria para Deus nos momentos de aflição, para que Ele nos dê compreensão dos fatos e nos faça crescer. Pedir para aproveitar a situação e não desperdiçá-la. Nesses dias de pandemia, minha família e eu, nós estamos lendo uma série de devocionais, e o tema dessas devocionais é o que o coronavírus pode nos ensinar. Embora para muitas pessoas isso possa parecer absurdo, mas esse é um momento de grande aprendizado e ganho em sabedoria. E nessas devocionais nós estamos percebendo que o coronavírus nos ensina pelo menos algumas coisas. Por exemplo, que nós somos mortais, que nós somos todos iguais e precisamos ser humildes, que temos motivos para agradecer, que precisamos investir no discipulado dentro das nossas casas, que precisamos aprender a ter compaixão e olhar para aqueles que estão sofrendo. O primeiro pedido de Asaf é por sabedoria. O segundo pedido que Asaf faz é que no versículo 1 ele clama: por que é que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Veja, Asaf ora pelo bem do povo de Deus e não só para si. Asaf não tem a mentalidade de se está bem para mim, então está tudo bem. Lá no versículo 19, Asaf diz assim: não entregue a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Asaf não tem aquela mentalidade: sou só eu que estou no mundo, apenas eu é que importa, tudo está bem comigo. Não. Embora tudo possa estar bem conosco, há cristãos nesse exato momento sendo perseguidos e martirizados no mundo. Eles serão bem-aventurados por causa disso. Eles terão uma recompensa por causa disso, sendo perseguidos e aprisionados e alguns até martirizados porque são cristãos. Mas ainda assim eles precisam das nossas orações. Além de pessoas perseguidas,
Temos pessoas no mundo hoje sofrendo profundamente, intensamente com essa pandemia. Será que eu tenho orado por essas pessoas também? Os idosos, aquelas pessoas que têm uma situação de risco, alguma enfermidade crônica, aquelas pessoas que precisam se expor mais ao contágio, como policiais, profissionais na área da saúde. Outros também vivem dores, e vivem dores iguais à minha, e muitas vezes a minha dor e a minha experiência de passar por coisas ruins precisa abrir os meus olhos para as dificuldades dos outros, e não só os meus olhos, mas também os meus lábios, para que, como Asaf, eu comece a orar pelos outros que sofrem. Quando Asaf ora pelas ovelhas da pastagem de Deus, ele está nos ensinando a não lamber as nossas próprias feridas nas nossas orações. Ele está nos mostrando que devemos tirar os olhos do nosso próprio umbigo. Há um tempo atrás eu li também um devocional que me ajudou bastante a orar mais e melhor pelos necessitados. Nesse devocional, o autor orienta a usar os dedos da mão, os 5 dedos, para identificar as categorias de pessoas por quem devemos orar. Então ele diz assim: meu dedo mindinho lembra de mim. O menor dedo, eu que sou pequeno, preciso orar por mim mesmo. O dedo anelar é o dedo que me lembra de orar pelos fracos, porque há quem diga que o dedo anelar é o dedo mais frágil que nós temos na mão. O dedo médio nos lembra de orar pelas autoridades, porque é o maior dedo da mão. O indicador, orar por aqueles que têm autoridade sobre mim, meus chefes, aqueles que mandam em mim. E o dedo polegar me lembra de orar por aqueles que estão mais próximos, meus familiares. Mas me chamou a atenção a orientação de que o dedo anelar deve me lembrar de orar pelos fracos, pelos que estão sofrendo. E cada vez que eu paro para orar, e esse dedo me ajuda a lembrar de que existem pessoas necessitadas por aí. E eu devo orar não somente por mim, mas também por elas, como Asaf fez. Temos que pedir ao Senhor sabedoria, temos que orar por outras pessoas. Em tempos de pandemia, nós temos que orar pelo reino de Deus em terceiro lugar. Isto é, pelos interesses de Deus. No versículo 2, Asaf diz assim: lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança que resgataste. Lá no versículo 10 ele diz assim: até quando o adversário irá zombar a Deus? E aí ele diz: será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Asaf está preocupado com a herança de Deus, com o povo que Deus resgatou, com o nome de Deus sendo blasfemado. Asaf está orando pela glória de Deus. Nosso hábito, nós já dissemos isso, é orar por nós mesmos, os nossos interesses, o nosso bem-estar, o nosso conforto. Isso envolve o quanto oramos por emprego, o quanto oramos pela casa e a segurança da nossa casa, pelo carro, por saúde, coisas materiais que são nossas. Asaf está orando como Jesus ensinou muitos séculos depois. Jesus nos disse na oração do Pai Nosso, orarmos para o Pai Celestial e pedir que o nome dele seja santificado, que o reino dele se manifeste e que a vontade dele se faça. E só depois de pedir pelo reino de Deus é que Jesus então diz para nos voltarmos para nós, as nossas necessidades físicas, o pão nosso de cada dia, o perdão dos nossos pecados e por aí vai. Antes de pedir por mim, eu devo pedir para os propósitos de Deus, porque Ele é o dono do rebanho. Ele é o Senhor da vida, da história das nações. Ele é o fim e o alvo de tudo. É muito interessante. Asaf passa por uma situação caótica, pós-guerra, pobreza, miséria, morte, perdas. Mas ele não ora, em primeiro lugar, por questões materiais. Ele pede para ganhar a perspectiva de Deus. E ele clama pelos interesses e propósitos de Deus. A glória, o nome, o povo do Senhor. Nós temos que tirar o eu do centro das nossas orações e da vida como um todo. Nós não somos o centro. Recentemente um suposto pregador disse que você é o centro do coração de Deus, mas isso não é verdade. O Senhor é o centro. E a nossa oração precisa ter o reino de Deus e o Senhor como centro de todas as coisas. Seguindo
a direção de Asaf, nós precisamos clamar por sabedoria, orar por outras pessoas, orar pelo reino de Deus e, em quarto lugar, orar pelos inimigos. Lá no versículo 11, Asaf diz: por que retens a tua mão direita? Não fiques de braços cruzados, destrói-nos. Deus saberá tratar com cada pessoa. Ele é o Deus vingador. E aqui o que está acontecendo não é um Asaf sensível demais, pedindo que Deus queime com fogo o vizinho que fica tocando funk e pancadão a noite toda. Não é orar para que Deus acabe com os chineses porque eles mandaram o coronavírus para o mundo. Não. A oração é pela vingança como uma justiça aplicada de maneira correta, conforme o merecimento. E sempre que essa vingança é aplicada por mim, ela é pecaminosa. A vingança é uma prerrogativa divina. Ele diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E o que Asaf está clamando é por isso. Um inimigo veio, destruiu o templo, incendiou, roubou tudo, levou milhares de pessoas cativas. Ele diz para Deus agir. No versículo 23, o versículo que termina o Salmo, ele diz assim: não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. Ou seja, Senhor, trata com quem está causando esse mal. E é muito interessante nós pensarmos que esse pedido pode significar que Deus irá mostrar misericórdia e graça para o nosso inimigo. E se ele se arrepender, o Senhor o perdoará. Jonas passou por isso. Ele é profeta de Deus. E ele queria proclamar contra Nínive, o povo terrível, adversário terrível do povo de Deus. Ele queria proclamar castigo. Pregou a mensagem. O povo se arrependeu. E para sua surpresa, Deus perdoou os ninivitas. Muitas vezes, orar pelo inimigo é esperar que Deus o perdoe e o restaure. Ou que Deus aplique a sua justiça retributiva. Precisamos orar por quem causa o mal, especialmente quando nós estamos passando por esse mal. Entregar nas mãos de Deus, para que Ele faça o que deve fazer, como se deve fazer e quando se deve fazer. Os babilônios eram um problema para Deus. E efetivamente a história mostra que Deus veio a vingar-se deles. Mas há um último aspecto, e talvez o mais importante do que os quatro anteriores, e um último tema que precisa estar presente nas nossas orações em tempos de pandemia e em outros momentos de adversidade. É o tema da adoração e do louvor. Mesmo situações ruins, por pior que sejam, essas situações não podem nos deixar lá embaixo, questionando e reclamando e chorando o tempo todo. Nossas orações precisam ter a tônica de dar o crédito a Deus, de adorar o Senhor, reconhecer quem Ele é, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Asaf olha para várias verdades sobre Deus e adora Deus por causa dessas verdades. São verdades que podem nos tirar do buraco da reclamação. Mesmo numa aflição terrível, no versículo 12, Asaf proclama: mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade. Ele louva a Deus e reconhece que Ele está no comando, Ele é o rei, Ele tem autoridade, Ele é o Senhor. No versículo 11, Asaf louva com as seguintes palavras, versículo 13. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. Asaf está dizendo: Senhor, nós estamos vivendo essa tragédia, mas eu conheço o Senhor como um Deus cuja história é uma história de salvação. O Senhor tem a marca de ser Salvador e eu te louvo por isso. E ele se lembra que depois de 400 anos de escravidão no Egito, o povo de Israel foi tirado de lá através do Êxodo e Deus abriu o mar e salvou o povo da escravidão. Quando Asaf faz uma referência às cabeças aqui, é uma referência às divindades de Canaã. Divindades que eram adversárias do povo de Deus
e Baal era o principal deus desse panteão. Considerava-se que ele controlava o mar, mas Asaf está dizendo aqui: o controle é do Senhor soberano. E eu adoro aquele que é dono de tudo, e eu estou louvando esse meu Deus. Esse povo, os hebreus, após saírem do Egito, eles passaram 40 anos no deserto. E nesses 40 anos, Deus supriu com água e comida. Atravessaram rios e lugares tenebrosos e Deus viabilizou aquilo. Versículo 15 diz: tu abriste fontes e regatos, secaste rios perenes. Em momentos de pandemia, nós temos que abrir os nossos lábios em louvor ao Senhor, olhando para o que Ele já tem feito na nossa vida e na nossa história. Versículo 16 e 17, Asaf ainda louva a Deus como aquele que estabelece os limites de todas as coisas e reconhece que nada é mero acaso. Ele diz assim: o dia é teu e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua, determinaste todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. Ele está louvando ao Senhor e reconhecendo que tudo está dentro do controle absoluto de Deus. Era um momento de crise interminável, ausência de respostas, mas Asaf nos ensina a manter uma postura de adoração. Você tem louvado a Deus diariamente em meio a esta pandemia? Eu gostaria de concluir esta mensagem dizendo que você e eu, nós somos gente normal. Passamos por dificuldades severas. Mas eu espero que este salmo, essa mensagem, incentive você a continuar recorrendo a Deus em meio a essa pandemia. Porque Ele está no controle, Ele tem todo o poder e Ele pode intervir. E quando Ele quiser, Ele dará um fim a isso tudo. Isso nos livra da prática de ficar curtindo a dor, ficar curtindo a angústia, ficar remoendo o medo. Busque a Deus agora. Fale com Ele sobre sua dor, sobre sua angústia, sobre seus medos. E enriqueça sua relação com Ele e suas orações, introduzindo esses temas no seu diálogo com o Senhor. Ao orar em tempos de pandemia, peça por sabedoria. Deus me dê compreensão e crescimento. Ore pelos outros. Não deixe de orar por aqueles que estão sofrendo mais do que você. Ore pelo reino de Deus para que esses sejam momentos em que nos voltemos para Ele e para que a glória dele se manifeste. Ore pelos inimigos. Aqueles que têm feito mal nesses dias, causado mal, ore por eles, entregue-os na mão do Senhor. E acima de tudo, louve a Deus, porque Ele é digno de ser louvado quando tudo está bem, mas também quando tudo está mal. Eu gostaria que você agora reservasse uns minutos, aí onde você está, com quem você estiver, para falar com o Senhor. E use esses tópicos que Asaf nos ensinou, para você também fazer a sua oração. E clame ao Senhor e ore nesse sentido, para que o Senhor ouça as suas orações e você experimente a alegria de falar com Deus. Gaste agora o momento orando ao Senhor. Muito bem, espero que você tenha falado com o Senhor nesse momento. E eu gostaria de fazer mais uma oração junto com você. Vamos falar com o Senhor. Amado Deus, obrigado porque podemos saber que nada foge ao teu controle. E mesmo esses dias que temos vivido,
eles também estão debaixo da tua autoridade. Nós queremos aprender a orar como Asaf e efetivamente orar como ele orou. E pedimos sabedoria ao Senhor para vivermos esses dias e atravessarmos esses dias. Clamamos, ó Deus, por aqueles que sofrem nesse momento. Colocamos diante do teu altar as famílias de pessoas infectadas, aqueles que têm adoecido, as famílias que perderam entes queridos. Colocamos em suas mãos aqueles que estão na linha de frente, lutando contra essa enfermidade, os idosos, aqueles que já estão doentes. Senhor, socorre essas pessoas. Nós oramos a Ti, Pai, para que a Tua glória se manifeste nesses dias e muitos se acheguem a Cristo como Salvador. Nós Te pedimos que o Senhor faça justiça contra aqueles que têm feito mal e causado mal em nosso mundo. Mas nós queremos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Te louvar e Te adorar, pois Tu és Deus. As bênçãos que nós contabilizamos são muito mais numerosas que as dificuldades que temos enfrentado. E o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor é santo, justo e perfeito. E por isso nós Te bendizemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É muito bom podermos orar ao Senhor juntos e agora encerrando este tempo, eu quero agradecer a você por nos acompanhar mais uma vez e expressar o meu desejo que você tenha gostado desse momento e que você, após esse tempo aqui, esteja melhor, esteja maduro, esteja crescido e com uma vida mais alinhada e sintonizada com o Senhor. Que Deus abençoe sua vida e acompanhe alguns avisos que nós queremos transmitir agora no final do nosso vídeo. Que Deus te abençoe.